Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica através desse projeto da FAPEMA, UFMA e universidades aqui em nosso estado, né? Trazendo tudo que é produzido cientificamente aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa deliciosa, abacaxi turiaçu, saber por que ela é tão doce e também coisas relacionadas à pesquisa científica na produção dessa iguaria, né, tão nossa, tão maranhense. Para isso eu converso com a professora doutora do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, Thaís Roseli Corrêa. Professora Thaís, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião Entrevista. Obrigada pelo convite, cumprimento a todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo, e será um prazer falar um pouquinho sobre o nosso delicioso abacaxi de Turiaçu. Delicioso! Por que esse abacaxi ele é tão doce? Bom, esse abacaxi, eu confesso que quando eu cheguei aqui eu nunca vi algo tão doce, tão maravilhoso quanto esse abacaxi. Você é daqui? Não, eu sou mato-grossense, fiz meu doutorado em Minas Gerais e vim para cá, estou há quase 8 anos. E desde então eu iniciei as pesquisas junto com os meus colegas com o abacaxi Turiaçu. Por causa do sabor? Também por causa do sabor. Ele realmente tem um teor de açúcar bem maior do que as outras variedades convencionais que o Brasil inteiro consome. Mas tem uma forte adaptação à região de Turiaçu. Nós já fizemos experimentos em que esse abacaxi é plantado aqui em São Luís e ele não mantém as mesmas características. Por quê? Então, ele tem uma forte interação com o ambiente. Lá é uma região de Amazônia, uma região acidentada, mas nós estamos investigando os porquês. Ainda são especulações, né, mecanismos fisiológicos, mecanismos nutricionais que essa planta tem, mas tem muito a ver com a adaptação dessa planta às regiões. A região de Turiaçu. O único lugar que esse abacaxi mantém as mesmas condições, as mesmas qualidade, fica também no Amazonas. Então, esse abacaxi se adaptou muito bem ao Amazonas. E aí fica aquele questionamento, será que ele veio de lá ou foi levado para lá? Então, acredita-se que ele foi levado. Ainda não temos essa informação, né? Mas em breve teremos. Que legal, que bacana. Bom saber disso. Já pensou o Maranhão sendo essa referência também, né? Com certeza. Esse abacaxi tão específico do nosso estado e fazendo esse sucesso tão grande, sendo tão delicioso e tão valorizado, né? Ele tem um valor, claro. A pessoa quando compra, ela compra, eu quero um abacaxi Turiaçu. Tem essa referência. E nessa pesquisa, né, que você traz aqui pra gente, enfim, quais os principais parâmetros dela? Bom, essa pesquisa nós começamos em 2023 através de um projeto também financiado pela FAPEMA junto com o apoio do Porto de Itaqui, aonde nós vislumbramos lá no futuro chegar no potencial de exportação desse abacaxi. Então, nós queremos que o mundo conheça esse abacaxi de Turiaçu. Então, ele é um abacaxi que tem todas as qualidades para alcançar mercados como o mercado europeu. E, para isso, o Porto de Itaqui ele viu como uma possibilidade de exportação dessa cadeia produtiva, de voltar à linha de contêineres refrigerados do Porto de Itaqui. E seria... É um sonho que eu espero ainda vislumbrar e visualizar lá na frente esse abacaxi alcançando novos mercados. Mas para isso nós temos vários gargalos antes. E um deles é a produtividade, que ainda não é a nossa desejada. Então esse abacaxi é produzido por agricultores familiares da região de Turiaçu, principalmente por agricultores que cultivam esse abacaxi há décadas e décadas que os avós passaram, os pais, mas ainda são técnicas tradicionais. Ou seja, as mudas elas são produzidas do próprio abacaxi lá do campo. Então, o produtor ele tem o seu pé de abacaxi e ali em volta do fruto ele consegue obter 8 mudas de abacaxi. Tem um limite ali, não passa muito. O limite disso. Não passa muito, e se você tiver uma planta que foi infectada por um patógeno, por uma doença, você dissemina essa doença. Então, esse é um dos limites. Claro que tem outros gargalos técnicos, mas seria aumentar essa produção de mudas de qualidade. Então, existem técnicas dentro da biotecnologia que já são muito aplicadas no próprio abacaxi, na banana, onde a gente consegue, em um recipiente do tamanho dessa xícara aqui, produzir centenas de mudas. Que legal. Então, a gente ainda ampliou para outro sistema líquido, chamado bioreatores de imersão temporária, de
onde a gente consegue, a partir de uma planta, obter em média 165 mil mudas. Nossa! Então, isso aí é um patamar de grande quantidade. E o pessoal de São Domingos também, que não produz o Turiaçu, mas sim o Pérola, também ficou interessado. Então, hoje a gente já tem os produtores conhecendo essa tecnologia, ou seja, produzir em laboratório, mudas limpas, mudas de uma qualidade genética muito superior, porque a gente faria a clonagem dos melhores indivíduos e fazer com que isso tenha uniformidade na produção. Então, a gente pretende ter os pés de abacaxi produzindo ao mesmo tempo, frutos de mesmo padrão, até porque a gente sabe que o mercado é exigente, tem que ter frutos de um tamanho, de uma coloração, então a gente quer chegar nessa padronização. Como essa tecnologia é muito nova, principalmente para os nossos produtores, eles precisam ver para acreditar. Então, no nosso primeiro ano, a gente já fez um dia de campo, levamos as mudas, tem alguns produtores que já plantaram, e a gente pretende chegar lá no escalonamento. Que legal. É cara essa tecnologia? Não é cara porque é produzida na grande quantidade. Inicialmente, é preciso ter um custo de montar um laboratório. Hoje nós temos laboratórios experimentais, né? Que nem o nosso da UEMA é um laboratório de pesquisa. Mas se lá na frente os produtores se reunirem em cooperativas, por exemplo, eles podem montar os seus laboratórios e produzirem suas mudas, e ela se paga nos primeiros, acho que no primeiro ano de plantio ela já se pagou. Então tem um retorno rápido. Tem um retorno rápido. E eu acho que foi esse olhar quando a FAPEMA, junto com o Porto do Itaqui, teve que para chegarmos a uma exportação a gente tem que melhorar a cadeia produtiva nas suas outras esferas. Isso é tudo muito recente, né, professora? E nessa parte, como é que eu posso dizer, mais prática, né, de pôr isso em prática, como seria em termos de tamanho, né? A gente está falando de uma ampliação gigantesca, né? Proporcionalmente muito maior, muito maior do que hoje é feito. Enfim, as questões relacionadas a esse cultivo lá na terra, de extensão, de material, enfim, essa parte tem que ser contemplada também, né? Não adianta ampliar, né? Tão grande, de um tamanho tão grande, né? De produção sem ter, claro, materiais, enfim, e o pessoal também. Sim, é um conjunto. A gente pode ter uma muda excepcional, mas tem que ter a adubação adequada, tem que ter a área preparada, mas o que a gente quer é otimizar também o número de plantas por área, né? Se a gente conseguir colocar plantas altamente produtivas, o produtor numa área, a mesma área que ele produz hoje, ele vai produzir muito mais, aumentar em 3, 4 vezes, até mais, essa produtividade. Isso em outras culturas, eu dou o exemplo da banana porque hoje é a cultura mais clássica. Se a gente for parar para pensar, hoje no Brasil, a bananicultura na grande escala adquire mudas assim. Porque ela tem um custo até baixo se você for comparar do campo, e a produtividade por área é muito maior, porque você tem as plantas de uma maneira uniforme e livre de um patógeno, de uma doença. Então, a mesma área, só que o produtor pode ter uma produtividade bem maior devido à qualidade dessas plantas. Então, a gente espera ver desse nível aí no futuro. Já existem vários exemplos de sucesso desse plantio. A gente trabalha só a nível de pesquisa, a gente tem o Instagram do laboratório, os nossos Instagrams, a gente mostra o que tem de gente que procura. Vocês estão vendendo? Vocês vendem muda? Porque né? Hoje já tem pessoas que querem essas mudas de qualidade. Então, a gente só quer que isso chegue de início para os produtores e que eles tenham um conhecimento. E eu sempre falo, né, a gente não pode abraçar o mundo, nossos projetos são relativamente do tamanho da nossa capacidade hoje de pesquisa, mas se a gente fosse atender todo mundo que gostaria de produzir essas mudas e ter esse trabalho, seria num volume bem grande. Então, hoje a gente tem esse compromisso com o Turiaçu, com os produtores rurais de lá, e estamos confiantes. Que legal, que maravilha. Para a gente finalizar, professor, é claro que é preciso, né, como essa parte que a gente comentou agora, né, de todo um arcabouço ali, enfim, de toda uma estrutura que precisa para fazer isso virar uma realidade, a questão do escoamento é importante, né? Você falou Sim. Através de navios, de refrigeração, né? Ele iria, a fruta inteira, como é que seria isso? Ele iria a fruta inteira. Então, hoje o Porto do Itaqui, ele tem a linha de containers refrigerados que não está
em atividade. Então, o ideal seria nos contêineres refrigerados. Só que o abacaxi Turiaçu, ele também ainda tem uma vida de prateleira um pouco rápida, né? Curta. Se você comprar um abacaxi, ele vai amadurecer 2 dias, muito rápido. 3 dias, 4 dias, Sim. ele já está entrando ali na senescência. Então, por quê? Porque ele tem muito açúcar, ele é muito doce. Então, a gente vislumbra o Turiaçu de 2 maneiras. A gente conseguir entender um pouquinho essa parte da pós-colheita, para ele durar um pouco mais, para conseguir chegar na Europa, outros países e até dentro do Brasil e em outras regiões, mas também para a indústria. Ele é um abacaxi que tem muito interesse da indústria, porque a indústria não precisa gastar com açúcar para fazer geleia, sucos, outros produtos oriundos. Então, o Turiaçu ele tem um potencial muito grande para a indústria, por causa desse açúcar. Só para você ter uma ideia, a gente fala em BRICS, que é o teor de açúcar, um abacaxi convencional tem de 11 a 13, o Turiaçu tem 17. Então, é um teor de açúcar muito elevado. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. O abacaxi, ele é utilizado para adoçar outros produtos? Ele é usado como doces também, compotas, doces de abacaxi, próprios, geleia. Mas também é aplicado em outras coisas, em outros... Acredito que ele possa ter essa composição, mas eu vislumbro mais em sucos e geleias, que eu acho que ele tem um grande potencial para a indústria. Então, nós temos essas 2 possibilidades no futuro. O fruto in natura, que eu acho que é a primeira, e isso a gente tem que superar os gargalos da planta ainda para a gente conseguir segurar um pouquinho mais. E a questão da indústria, por ele ser uma fruta extremamente doce. Tem alguma meta estimativa, digamos, para que isso funcione plenamente? Você fala de tempo. De tempo. Isso vai ser uma realidade daqui a 10 anos? Eu acredito que sim. 10 anos. Vamos colocar uma meta boa, né? 10 anos. Com o Pérola, que é produzido em São Domingos, o pessoal já tem se organizado também, e a gente imagina que isso vai acontecer com o Turiaçu também em breve. Então, depende, claro, de uma série de iniciativas, mas eu acho que o que depender da nossa iniciativa de pesquisa, nós estamos fazendo a nossa parte. Que maravilha. Obrigado mais uma vez e a você também, né, que acompanhou a gente até aqui. Até uma outra oportunidade. Confira mais entrevistas em www.universidadefm.ufma.br nos nossos tocadores de áudio, podcasts da Rádio Universidade, com esse projeto da FAPEMA, o EMA também, o UFMA, enfim, IFMA, todas as instituições de ensino e de pesquisa, acima de tudo, trazendo, claro, toda essa tecnologia e conhecimento para você. Até a próxima.